preciosa, sublime. Já era para estar dando glória desde a doce. Vocês estão cuspindo fogo e arrotando brasa desde a segunda passada. Quero saudá-los com a doce, gloriosa, sublime, admirável, inefável, inexplicável paz do Senhor Jesus. Não vou perguntar se vocês estão bem, porque dá para ver no semblante de vocês o quão bem vocês estão. Quem trouxe a Bíblia, pegue o livro e abram no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Foi o que Deus propôs em meu coração. Capítulo 1, versículos 19 e 20. Enquanto você folheia as páginas neotestamentárias, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de retornar à minha segunda terra natal. Só nasci em União dos Palmares, próximo à Serra da Barriga, e vi o vulto do Zumbi quando não era crente. Mas a minha cidade do coração é Arapiraca. Eu me sinto mais arapiraquense do que muitos arapiraquenses. Sou apaixonado pela igreja de Arapiraca, pela cidade de Arapiraca, eu e a irmã Ceissa. E já estou querendo me jubilar para vir para cá, me jubilar em Arapiraca. Não, mas eu vou ficar aqui jubilado, só sentado aqui, sendo pastoreado pelo pastor Marcos. Jubilado, já estou entregando os pontos. E louvo a Deus por estar revendo, olhando daqui de cima, numa visão panorâmica, vendo muitos rostos familiares. Muitas pessoas que nós amamos, mas amamos de verdade. Alguns são filhos na fé, outros são pais e mães que nos adotaram em oração. E aqui ao meu lado eu tenho amigos de ministério, amigos que admiro e sou por eles admirados. Louvo a Deus pela vida do pastor Roberto. Hoje não pôde estar, soube que está enfermo. Na reunião de obreiros que tivemos segunda-feira, no ensino aos obreiros de lá, não temos pastores ainda, só presbíteros, diáconos e auxiliares, eu fiz menção de pastor Roberto no início do ministério dele aqui, para os obreiros lá. E fiz menção do trabalho de Arapiraca. E louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, Valiante. Tem sido um instrumento de Deus aqui nessa cidade. E a vida de vocês, em estar revendo todos, chega, renova as forças. Vivemos períodos difíceis em Arapiraca devido a essa nojeira de política. Pelo que houve na política, o pessoal do Sul culpou o Nordeste pela vota, que na verdade não houve essa votação expressiva, todo mundo sabe disso, né? O que houve foi algo escandaloso, mas eles culparam o Nordeste, e principalmente a área hoteleira. Então, nesse período de dezembro, os hotéis e pousadas de São Miguel dos Milagres, aquela região, Maragogi, eles lotam, mas lotam mesmo. E nesse período foi um período de vacância. Os turistas não vieram. A situação estava difícil. E o resultado é que a gente tem que orar. A nossa confiança não está nem no 22 e muito menos no 9. A nossa confiança está naquele que está no trono. Sai um, entra outro e Deus permanece no mesmo lugar de sempre. E eu fui orar, disse Deus, tem muitos irmãos que dependem do turismo. Os barqueiros, os jangadeiros, os bugueiros, os donos de pousada, os donos de mercadinho, vivem do turismo. Os restaurantes, então muda esse quadro. Senhor, muda, manda os turistas, quebranta o coração desse sulista, que a gente não tem culpa não. Senhor, faz uma coisa nova, e Deus fez. E depois do período do Natal,
no janeiro já começou a mudar o quadro, as pousadas estão lotadas, os passeios de jangada lotado, tem jangadeiro que dá 3, 4 viagens no dia, os bugueiros do mesmo jeito, e já está mudando tudo para a glória de Deus. A oração resolve muita coisa. Então eu louvo a Deus porque eu sei que vocês têm me coberto com as vossas orações naquele lugar. E Deus tem feito coisas extraordinárias em São Miguel dos Milagres. Quem achou Apocalipse capítulo 1, versículo 19, diga: eu achei. É um prazer estar revendo, se bem que faz tempo que eu vi a dupla de 5, que agora não é mais 5, está vindo 1, parece que agora vai virar 6. Se já tem mais, vai virar uns 8. Então, cadê a dupla? Está ali. Faz tempo que a gente se encontra por aí, né? Vocês num lado e eu do outro. Mas coincidiu hoje aqui, não foi? Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Quem diz amém? Amém. Admirável Deus e Pai, Criador do céu e da terra, em continuidade à oração que o teu servo, pastor Maurício, meu amigo, acabou de fazer, me apresentando ao Senhor para a ministração da palavra. Eu quero me prostrar e me esconder aos pés da cruz, como sempre faço. E prostrado aos pés da cruz, suplicar ao Senhor a revelação, a inspiração, para ministrar a tua palavra. Pai, estou ciente e consciente de tudo o que aconteceu e o que ocorreu nas noites anteriores, dos instrumentos, dos profetas, dos mensageiros que passaram aqui ministrando a tua santa palavra. E eu estou numa responsabilidade sem igual, e sou continuamente dependente de ti. Pai, escondido e prostrado, eu suplico, dá-me a revelação, dá-me a inspiração, para que eu ministre a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Privilégio ter pastor Maurício, meu professor, aqui conosco, esteve comigo um final de semana, ministrando na minha última ceia do ano, tanto em Porto da Rua como na igreja sede. Meus amados, buscando em Deus a direção do que ministrar-lhes nesta noite, visto que o tema proposto para a 9ª edição, não é isso? 9ª edição das 12 noites foi avivamento. Avivamento. E por ser um tema bastante atual, por ser um tema amado pela igreja, eu me senti confrontado para ministrar algo pautado no tema, algo calcado nesse tema tão atual para a igreja aqui na terra. E o Espírito do Senhor me leva para o texto que nós lemos nesta noite. E eu quero confessar algo aos irmãos, que quando eu me converti a Cristo Jesus, eu ainda estava querendo ingressar na carreira no futebol, jogando no São Domingos, que na época estava na 2ª divisão. E o treinador do São Domingos era um irmão da igreja adventista do 7º dia. E sabedor que eu tinha agora me convertido a Cristo, ele me chamou no cantinho, no vestuário, e disse: olha, Ricardo, estou sabendo que você agora é crente, que você se converteu na Assembleia, não é verdade? Eu disse: é. Olha, nós temos um estudo sobre o livro do Apocalipse todos os sábados na igreja adventista. Nós vamos falar da besta que sai do mar, da besta que sai da terra, do dragão,
numa besta que tem rosto de leão, aquela coisa toda. Eu disse, homem, quem quer aprender isso é outro. E eu confesso que depois disso eu fiquei com medo de ler o livro do Apocalipse. Meu irmão Roberval, presbítero da igreja na Jatiuca, me deu uma Bíblia, que a tenho até hoje, e ele disse, olha, Ricardo, leia os 4 evangelhos. Esta Bíblia tem as palavras de Jesus em vermelho. Então, enfoque nas palavras de Jesus. Então, meu primeiro ano de crente foi só para me debruçar nos evangelhos. Li, reli, li de novo. E li as cartas, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1º, 2º Coríntios. E fui lendo Efésios, Gálatas, Filipenses e fui embora. Quando chegava no Apocalipse, eu voltava tudo, porque eu tinha receio de ler este livro. Mas eu encontrei alguém na igreja, um pastor, que começou a trazer ensinos dentro da escatologia bíblica. E daí então eu me apaixonei pela escatologia. Eu me apaixonei pelo livro do Apocalipse. Apaixonei-me tanto que quando nós éramos a Brasília, naquela igreja minúscula, lançamos aqui uma apostila sobre a escatologia. E essa apostila, ela já está em formato de livro bastante ampliada, num apanhado geral de tantas coisas que nos revela o livro do Apocalipse, Daniel e Zacarias. O livro do Apocalipse é o livro da revelação, mas não é o livro simplesmente da revelação do céu. Não é o livro das revelações das coisas futuras. O livro do Apocalipse, ele está dividido em 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. É o livro da revelação da pessoa de Cristo. É o livro que revela Cristo. Revela Cristo porque foi ele quem inspirou a João a escrever esta revelação. E João vai trazer as coisas que vistes. E as coisas que vistes estão no capítulo 1. João vai descrever acerca de Cristo, como ele o viu glorificado no céu. João vai dizer, e eu, João, que sou companheiro, irmão vosso nas tribulações, nas angústias e na perseguição, me vi preso na ilha chamada Pátimos, e eu vi no meio dos 7 castiçais de ouro alguém que tinha um vestido longo de mangas talares, dignidade. Ele tinha na sua cintura e no seu peito um cinto de ouro, sacerdócio real e eterno. João diz, os seus cabelos eram brancos como a lã, santidade, e brancos como a neve, eternidade. João disse, os seus olhos são como chamas de fogo, capacidade de esquadrinhar mentes, pensamentos e corações, onisciência. João disse, os seus pés eram polido e brilhava como bronze, o latão reluzente, firmeza, onipresença. João disse, a sua voz era como voz de muitas águas, autoridade na
palavra. João disse, ele passeava no meio dos candeeiros e tinha as estrelas na mão. É ele quem anda no meio da igreja, tira pastor, coloca pastor, conhece pastor, separa pastor. Aleluia! João disse, quando ele falava, a sua voz era como a espada afiada de 2 gumes, que quer dizer aquele que tem autoridade para julgar e tem a sentença justa para cada um que ele julga. Estas são as coisas que vistes. João vai trazer algumas revelações mais de Cristo. Por exemplo, no capítulo 2 e 3, ele é aquele que anda no meio da igreja, das 7 igrejas da Ásia. Jesus conhece a igreja, não porque o Fuxico Gospel publicou um fuxico acerca da igreja. Jesus conhece a igreja porque ele anda no meio dela, para lá e para cá. Jesus conhece como eu sou aqui, como eu sou no carro, como eu sou em casa, como eu sou na rua. Então não precisa ninguém falar para Jesus acerca de Ricardo, porque ele conhece quem eu sou e quem você é. Jesus conhece a igreja de Arapiraca, da Brasília, da Primavera. Ele conhece a do Alto porque ele anda no meio da sua igreja. Capítulo 4 e 5, João vai ter a revelação do trono, e o trono estava lá. Capítulo 5, João tem a visão daquele que está sentado no trono e tem na sua mão direita um livro selado com 7 selos por dentro e por fora, e um anjo com uma voz poderosa diz: ninguém é digno de tomar o livro, de olhar para o livro, e muito menos desatar seus 7 selos, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra. Aí João disse, quando eu ouvi o anjo bradando assim, quando o anjo bradava, eu comecei a chorar. Um dos anciãos que adorava no céu disse: João, não chores, olha de novo para o trono. João disse, quando eu olhei novamente para o trono, eu vi à destra do que estava no trono com um livro selado, um semelhante ao cordeiro, mas que agora era leão da tribo de Judá. Ele toma o livro da mão, e quando ele toma o livro da mão, os 24 anciãos começam a cantar: digno é o cordeiro que foi morto, que está vivo, de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. Capítulo de número 6, João tem a visão do Cristo que desata os selos, liberando tudo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Capítulo 19, pastor Marcos, Jesus tem a visão. João tem a visão de Jesus montado no cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Capítulo de número 21, João vai ter a visão de Satanás sendo preso por 1000 anos, e depois dos 1000 anos sendo lançado no lago de fogo que foi preparado para ele, e Jesus estabelecendo o trono branco para julgar todos. No capítulo 21, 22, João vai encerrar a revelação acerca de Jesus, porque João vai fechar o livro quando Jesus diz: João, certamente cedo venho. Aí João vai fechar e diz: então venha logo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. As coisas que estão inseridas no capítulo 2 e 3, que são as cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor. Estas são as coisas que são. E é interessante que as mensagens
enviadas para as 7 igrejas da Ásia. Na concepção, na análise teológica do saudoso pastor Antônio Gilberto, que ao mesmo tempo é corroborado por pastor Severino Pedro da Silva, Armando Cohen, e também pelo saudoso pastor que foi missionário aqui em Alagoas, o pastor escritor da Espada Cortante. Eles afirmam unânimes que estas mensagens enviadas para as 7 igrejas da Ásia, estas cartas, começando por Éfeso e terminando em Laodiceia, representam um período apocalíptico de escritura. E o que é uma escritura apocalíptica? Uma escritura apocalíptica compreende a revelação de um texto que tem uma data determinada para o seu cumprimento. Uma escritura apocalíptica é algo profético, é algo que não aconteceu, mas que está prestes a acontecer. Embora os textos sejam direcionados às 7 igrejas da Ásia e toda a mensagem voltada para elas, esta mensagem ela é apocalíptica, porque representa a era da igreja na face da terra. Deixa eu tentar explicar isso. Por exemplo, a primeira carta direcionada à igreja que estava em Éfeso representa, tipifica a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século era a igreja vitoriosa. Depois da descida do Pentecostes, a igreja passou a triunfar, a vencer. O evangelho chega a Éfeso. Na primeira viagem missionária, Paulo leva Priscila e Áquila e deixa-os em Éfeso, e com o coração partido, porque os irmãos de Éfeso choravam para Paulo permanecer, mas ele tinha que continuar a viagem. Está na Bíblia, você não lê, a culpa não é minha. Atos capítulo 18. E Paulo segue viagem. Paulo seguindo viagem, a Bíblia diz, já capítulo 19, que chega a Éfeso um varão de Alexandria, um homem eloquente de palavras. E a mensagem que este homem pregava, por nome Apolo, era uma mensagem similar, parecida, de mesmo teor teológico, que o seu professor João Batista. Pregava duro, pregava com força acerca do arrependimento. Priscila e Áquila, está na Bíblia, encontram com Apolo e vão instruir Apolo. Apolo, você está pregando sobre o arrependimento, mas tem algo a mais. E o que é algo a mais? É que João Batista dizia: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Mas preste atenção, porque após mim virá outro que é mais poderoso do que eu apenas batizo vocês com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Apolo vai embora, Paulo retorna a Éfeso. Quando Paulo retorna a Éfeso, a obra ainda não tinha avançado, a obra não tinha ainda decolado. Paulo chega e encontra 12 homens xoxo, porque crente sem o Espírito Santo é xoxo, é insosso, é uma cara abusada. Dá até agonia sentar perto de uma lazeira dessa, que nem glória a Deus essa miséria dá. Paulo encontra os 12 e olha para ele: vem cá,
vocês já são batizados com o Espírito Santo? E os 12 amarelos diz: a gente não sabe nem que há Espírito Santo. E vocês são batizados em quê? No batismo de João. Aí Paulo vai ter que dar um culto para eles, para ensinar sobre a paracletologia. E Paulo manda eles dobrarem os joelhos. E o texto de Atos diz que Paulo ora, e os 12 são batizados, começam a falar em línguas e a profetizar. Paulo vai para a sinagoga, pastor Marco, mas o sinagoguiano, esse nome foi eu que inventei, não gostava de Paulo, porque a mensagem de Paulo era confrontante. Expulsaram Paulo. Paulo encontra um espaço na sinagoga de Tirano e vai ensinar lá, e vai pregar lá. O evangelho prospera, o evangelho cresce. A Bíblia diz que milagres e maravilhas aconteciam em Éfeso por causa da ministração de Paulo, a ponto das pessoas brigarem pelos pertences de Paulo, pela toalha de Paulo, pelo avental de Paulo, pelo lenço de Paulo. E era impressionante que os demônios respeitavam a autoridade de Paulo. Está na Bíblia. Os demônios iam embora, muitos demônios eram expulsos. E estavam lá 2 maloqueiros, que era filho do pastor presidente de uma das sinagogas de Éfeso. Viram Paulo expulsar os demônios e foram para o meio da praça expulsar o demônio de um endemoniado. Sai, demônio, pelo Deus de Paulo. Aí o endemoniado olhou para ele e disse: eu conheço Paulo e sei quem é o Deus dele, mas vocês não têm não essa autoridade. E a Bíblia diz que o demônio subiu para eles e bateu nos 2 e voltaram para casa nus por causa do demônio. Isso causou espanto em Éfeso. A obra em Éfeso cresceu. O avivamento em Éfeso tomou conta, proporções. O avivamento foi tão gigantesco que Éfeso era orgulho de Roma, pelo menos por 5 razões. Em primeiro lugar, Éfeso era orgulho de Roma, porque Éfeso tinha um dos maiores portos da Ásia Menor. Era um porto altamente movimentado e lucrativo para Roma. Em segundo lugar, a cidade de Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, que ela tinha cerca de 1000 mulheres prostitutas cultuais, que faziam sexo dentro do templo de Diana. E foi isso que Paulo sentiu na pele: eu preciso pregar o evangelho para acabar com essa orgia em Éfeso. Éfeso tinha o maior anfiteatro da época, comportava cerca de 25.000 pessoas. Éfeso tinha a maior biblioteca do mundo antigo, conhecida como Biblioteca de Celso. Era o orgulho de Roma. E quando o evangelho entra e o avivamento chega, os bruxos, os esoteristas, os catimbozeiros, os espíritas, os prognostadores de Éfeso se convertem a Cristo. Vão pegar os seus livros de bruxaria. Está na Bíblia, você não lê, a culpa não é minha. Pegaram um livro de bruxaria, os livros de adivinhações, e chegaram na praça de Éfeso e queimaram em praça pública, e pegaram o Novo do Antigo Testamento, ou a lei de Moisés, e disse: aqui é que está escrita a verdade, que transforma, que liberta e que mostra o caminho da vida. O evangelho cresceu em Éfeso. Era uma igreja imponente, era uma igreja fervorosa. Aleluia, os cultos eram tocha. O povo amava a Bíblia, as mensagens eram cristocêntricas. Mas com o passar do tempo do 1º século, muitos crentes foram perdendo o amor. E por esta razão Jesus manda João escrever a igreja em Éfeso. Ele vai dizer para esta igreja: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha que coisa linda. Ele vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde, não é onde, é de onde caíste. Porque onde é o lugar, e de onde é posição. Não é onde você caiu, é de onde você caiu. É o Espírito dizendo: lembra quando você estava no culto e sentia a minha presença, você caiu de lá.
Lembra quando você passava as noites de oração sentindo a minha presença e você trocou isso por coisas passageiras? Lembra-te de onde caíste. Volta, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, eu virei a ti e removerei. Eu vou tirar do meio de vocês o castiçal. É Deus dizendo: eu vou tirar o avivamento. Se vocês não se arrependerem, eu tiro. Avivamento é só quando tem arrependimento. Quando não tem, eu arranco. Passa o primeiro século e vem o século 2 e 3. E com o século 2 e 3 vem a carta da igreja de Esmirna, que representa o período do século 2 e 3 da igreja perseguida. Não houve na história da igreja uma igreja tão perseguida como a igreja do século 2 e 3. A perseguição era tão grande que mulheres grávidas eram colocadas dentro de ventres de animais, ventres de burros, ventres de carneiros, e eram cozinhadas vivas. A perseguição era tão grande que crente não tinha trabalho. Era crente, trabalha na loja não. E com isso a igreja empobreceu. Mas quando Jesus manda escrever para a igreja em Esmirna, diz: tu és pobre para eles, mas tu és rica. Tu és rica. Quem cuida de vocês sou eu. Para esta igreja perseguida, Jesus vai dizer para ela: eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão, para que sejam tentados. Vocês terão uma tribulação com data limite, só vai durar 10 dias. Então sejam fiéis até a morte, que vocês receberão coroa. Passa o século 2 e 3 e vem o século 4 e 5. E no século 4 e 5 está tipificado, nesta linguagem apocalíptica, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa a igreja popular do século 3, do século 4 e do século 5. A igreja popular do século 4 e 5 é quando o imperador se converte, pastor Jesualdo. O imperador entrega a sua vida a Cristo. Ser crente agora estava na moda. Ser crente agora dava status. Os empresários crentes, os altos senadores agora crentes. Só que houve um problema, é que estes homens de poder aquisitivo forte e de posições sociais elevadas começaram a manipular a igreja. Ou você pastoreia do meu jeito, ou eu não contribuo para a igreja crescer. E por esta razão foi introduzido na igreja os costumes de Roma misturado com os costumes gregos. É o que chama na história helenismo. Eles passaram a adorar os deuses de Roma, que eram deuses que também eram gregos. Passaram a adorar os mortos. Os cultos começaram a sair do seu objetivo para adorar as imagens, para adorar as esculturas. A igreja tornou-se popular. Ela sai dos rincões e vai para os palácios. A igreja agora estava cheia de gente, cheio da grana, mas sem o avivamento, sem a presença de Deus. Porque não é dinheiro que traz avivamento, não é riqueza que traz avivamento, não é roupa bonita que traz avivamento. Vai o século 3 e 4 e vem o século para essa igreja popular. Jesus se apresenta para ela e diz assim: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aleluia.
Passa século 3 e 4. E vem o período apocalíptico da igreja dos séculos 5, do século 6º ao século 15º. É o maior período da igreja, o maior período apocalíptico da igreja na face da terra. E este período é tipificado na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira representa a igreja do século 6 até o século 15, uma igreja desviada, uma igreja apóstata, uma igreja que não queria nada com Deus, altamente pagã. Morre o imperador. Quem assume o papel importante na igreja é o Papa. É instituído o papado. Era o Papa que mandava, João. Era o Papa que ditava. Começaram a proibir a leitura da Bíblia. É daí que vem a versão Vulgata Latina. A Bíblia só estava disponível para os seus adeptos no latim. O povo não lia a Bíblia. Com isso veio a imposição dos dogmas, adoração a Maria, imposição do purgatório, para que alguém alcançasse o céu por meio das missas de 7 dias, 30 dias, 6 meses e 1 ano. Os dogmas foram implantados. A igreja não tinha Bíblia, era o que o Papa falava, era o que o Papa ditava. O povo não queria nada com nada da palavra, e sem a palavra não tem avivamento. A igreja era pagã, a igreja era apóstata, a igreja era desviada. O século 16, o século 15 vai embora e chega o século 16 a 18. O século 16 a 18 vai marcar o período apocalíptico da igreja reformada. Séculos 16 a 18 vem para a história Martim Lutero. A igreja reformada, ele começa a contestar a igreja apóstata do século anterior. Ele começa a contradizer. É neste período que surge a força de Calvinismo e de Armínio Jacob, cada um trazendo a sua tese, cada um trazendo as suas instruções acerca da salvação por meio da fé, por meio da graça, por meio da obra de Cristo Jesus por nós. A igreja apóstata amargou o período mais difícil, e por isso que quando ele vai finalizar a carta para a igreja de Tiatira, ele vai dizer: eu dei-lhe tempo para que se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Chega a igreja reformada de Lutero. A igreja começa bem, fica perto do céu, fica perto da Jerusalém, mas os embates teológicos vão trazer uma frustração. Os embates eram tão ferrenhos neste período da igreja reformada, que muitos foram mortos, que muitos foram presos e foram mortos porque não concordavam com certas heresias e com certos ditames teológicos. A igreja ficou perto de Roma, mas ficou distante do céu. Vem o século 19 e o século 21, aleluia. E esta igreja reformada, ela vai dar lugar à igreja avivada. Século 19, o amor à Bíblia volta, a pregação do evangelho retorna, a vida de oração da igreja muda. A igreja passa a ser uma igreja missionária. A mensagem da igreja no século 19 e 20 era: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para
para o céu. A mensagem da igreja era: não ameis o mundo e nem o que é no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A igreja do século XIX era uma igreja tomada de paixão pelos cultos, de paixão pelo evangelismo. Eu me lembro nos períodos primeiros como coordenador de jovens aqui nesta cidade, quando a gente saía com 2 ônibus para evangelizar Bananeira, Vila Aparecida, em todos os vilarejos de Arapiraca. Era 150 jovens com Bíblia na mão e com folheto pregando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. E muitos deles hoje estão aqui no púlpito como obreiros do Senhor, pastoreando igreja. Era a igreja que amava missões. A igreja do século XIX, ela presenciou o retorno de Israel. Aleluia. A igreja do século XIX teve grandes expoentes que nasceram na pregação do evangelho. Billy Graham foi um dos nomes que surgiu. David Ogishu foi outro nome que surgiu. Bernard Johnson, com as suas cruzadas, foi outro nome que surgiu. A igreja do século XIX e XX era a igreja que nas manhãs de domingo chegava na igreja de 8 para orar até 10. Depois das 10 era lição. Depois da lição não ia para casa comprar galeto para comer. Depois da lição pegava folheto, pegava caixa, pegava a Bíblia e ia pela sociedade, pelas ruas de Arapiraca pregar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. A igreja do século XIX e XX, quando você dava oportunidade para o jovem pregar, já tem uma fila do lado direito só de rapazes, do lado esquerdo só de moças, com o coração em chamas para pregar o evangelho. Não precisava você dizer assim: vem fulano, e fulano dizer vou não. Quem o coordenador dizia: quem o jovem que tiver algo ardendo no coração para pregar esta noite, venha para o meu lado direito os rapazes, e para o meu lado esquerdo as moças. Já vinha tudo, já era falando línguas estranhas, já era dizendo: eita, o culto de mocidade era coisa tremenda. A glória de Deus tomava a casa. Aleluia. Aleluia. Os cultos de doutrina, não tínhamos pastores, Alex, formados anéis no dedo, mas tínhamos homens de joelho no chão. Pregava para o mote, pregava para o donde, mas Jesus curava, Jesus batizava, Jesus libertava, e os crentes tinham prazer de estar na igreja no culto de doutrina. Por quê? Porque ardia, o avivamento estava dentro. Ele queria ficar em casa, mas o Espírito disse: não, para a igreja, para a igreja. Ele queria estar em casa. Não era a época da tecnologia, mas isso não importa. Queria ficar o dia de trabalho, dia de roça, mas o Espírito dizia: vai para a igreja, tu está vivo, vai para a igreja, renova-te, vai para a igreja, tem uma palavra. Era a igreja do avivamento. Para esta igreja, Jesus diz para ela, para a igreja de Filadélfia, Jesus diz: eis que venho sem demora. A igreja de Éfeso eu removi, mas para vocês eu coloquei. Então conserva, guarda o que vocês têm. Guarda o que vocês têm, para que ninguém roube a tua coroa. Ela mais chore, badai, que mais chode, que balagai.
E Paulo vai escrever para a igreja em Éfeso, já trazendo algo nesse aspecto. Paulo vai escrever no capítulo 5, versículo 18, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, sem ele não há avivamento, sem ele não há quebrantamento, sem ele não há derramamento. Não entristeçai, porque é o Espírito que selou você, e se você tem selo, ainda tem vida, e se você tem selo, ainda tem negócio de Deus. Então não extingais o selo. Ele diz para a igreja em Éfeso: guarda, conserva o que tu tens. Vem o século 21, e o século 21 está tipificado na igreja de Laodiceia. Enquanto o pastor Francisco, a igreja de Filipenses, ou a igreja de Filadélfia, era apaixonada pela Bíblia, a igreja de Laodiceia não suporta a Bíblia. Enquanto a igreja de Filadélfia amava culto de doutrina, pastor Anselmo, e ficar em oração até o pastor tocar na campainha, a igreja de Laodiceia só chega na hora que já cantando os congregacionais. Enquanto a igreja de Filadélfia amava as mensagens daqueles pastores brutos, daqueles pastores sisudos, com aquelas mensagens duras, com aquelas mensagens de correção, mas com amor, a igreja de Laodiceia ama a mensagem dos coaches. Você vai triunfar, você vai vencer. E tem um que fica sentado na cadeira, que cruza as pernas e diz: ei, você é a pessoa mais importante desse mundo. É não, é muito, é as mensagens de hoje, é dos coaches. Ninguém fala mais sobre pecado, ninguém fala mais sobre santidade. A mensagem da igreja do século 21 é a mensagem do triunfalismo, é a teoria da prosperidade. E a igreja não prospera em nada, porque riqueza não é sinônimo de prosperidade, ter as coisas não é sinônimo de prosperidade, porque tem gente que tem riqueza, mas vive morrendo dentro das quatro paredes, porque a riqueza do Senhor, ela não causa dor e remorso. Quando Deus prospera, prospera para gozo e para alegria. A igreja do século 21, pastor Jesualdo, para você vir um glória na igreja, pastor Marco, é preciso até você apelar. Olhe para seu irmão, manda ele dar glória. Olhe para fulano, toque nele, diga a ele: você está vivo. É a igreja do século 21, trocou glória por palma, trocou santidade por indecência, e isso afasta o avivamento dela. A igreja do século 21 quer se parecer mais com o mundo do que com a noiva do Cordeiro. A igreja do século 19 e 20, ela influenciava a sociedade. Era, porque quando uma crente passava na rua, no comércio da cidade, o povo olhava e dizia: veja que mulher, veja a postura dela, veja as vestimentas dela. A igreja influenciava. Mas a igreja do século 21, ela é influenciada. Basta uma cantora gospel renomada aparecer na internet, tatuando o corpo, colocando um bocado de baboseira, que a igreja quer imitar do mesmo jeito, e fica do mesmo jeito. A igreja do século 21 foi tão influenciada, que aquilo que no século 19 não podia, hoje pode. No século 19, aqueles pastores que conservavam diziam: não pode. No século 20 pode, só que lá tem avivamento, e a de cá está morrendo. Talvez não era isso que você queria ouvir nesta noite. A igreja do século 21, eu fico admirado com essa igreja, aleluia, porque o amor de Deus por essa igreja é tão grande, pastores, que Deus mandou esta praga de Covid, mandou essa praga, foi Deus, foi permissão dele, para que a igreja voltasse para os joelhos.
Ao invés da igreja voltar para o joelho, pastor Maurício, teve crente que gastou as séries da Netflix todinha assistindo, virando noite adentro. Já que eu estou em casa, eu vou assistir as séries. E não prostrou-se de joelho. Aí o que acontece? Vem este período eleitoral, a igreja se divide, aqueles que apoiam o 22 e o que apoiam o 13, aqueles que estão do lado do que conserva, daquele que libera, a igreja que libera tudo, e está essa confusão. Aí o que é que está acontecendo hoje, pastor? O Brasil na iminência de uma guerra civil, é Deus dizendo: eu quero que a minha igreja deixe de lado os seus confrontos políticos e volte para o joelho. Oh, eu estou sentindo graça. Ela é maio chore amando regabadagai. Oh, achou medecamandagai. Se você não adorar, eu vou aí. Exedeia, camanto cobo baragá, xereia mandai. Mas olha uma coisa. Olha uma coisa. A boa notícia que eu tenho para dar-lhes nesta noite de avivamento é que cada igreja que sucede traz dentro dela a igreja anterior. Vou repetir. Cada igreja que sucede traz dentro dela a igreja anterior. Então, por isso que o título da mensagem é este: uma igreja dentro da outra. Uma igreja dentro da outra. Nos evangelhos, Jesus tirou a igreja do mundo. Nas cartas de Paulo, Jesus tira o mundo de dentro da igreja. Mas no Apocalipse, Jesus vai tirar uma igreja dentro de outra igreja. Vem o século I, a igreja vitoriosa, a igreja avivada de Éfeso. Vem o século II e III, e chega a igreja de Esmirna, igreja perseguida. Porém, mesmo perseguida, dentro dela ainda tinha a igreja vitoriosa de Éfeso. Vem o século III e V, aliás, IV e V. E com ela, a igreja popular de Tiatira. A igreja mesmo popular, ela tinha dentro dela a igreja perseguida. Aleluia. Vem o século VI a século XV, a igreja apóstata, pagã e desviada. E mesmo apóstata, pagã e desviada, ela traz dentro dela uma igreja popular de Pérgamo. Tiatira, apóstata, pagã e desviada. Vem o século 17 e 18. E no século 18 vem a igreja reformada. Porém, mesmo reformada, dentro dela ainda tinha uma igreja pagã, apóstata, desviada. Vem o século 19 e século 20, a igreja do avivamento, a igreja do glória, a igreja do aleluia, a igreja dos crentes sapatear na igreja, a igreja dos crentes que não tinham vergonha de abrir a boca e dar glória, a igreja que as mulheres não tinham vergonha de chorar, porque a maquiagem era pouca, ela estava pouco preocupada se ia borrar o rímel, se ia borrar o batom, se ia borrar o pó. Ela queria era chorar na presença de Deus. Ela estava avivada, porém, mesmo avivada, dentro dela ainda tinha uma igreja reformada. Vem o século 21, a igreja que deixa Deus de fora. Essa igreja é tão ruim que Jesus escreve para ela e diz: olha, eu queria que tu fosse era fria, tu tivesse uma identidade, porque tu não és nem viva,
nem fogo, nem fogo. Tu não é nem tocha e nem froze. Tu é morna. Não tem identidade, não sabe o que quer. Não sabe se quer ser crente ou se quer viver no mundo. Não sabe se quer dizer que é crente ou que não é crente. É só um religioso. Veio à igreja, porém, mesmo morna, mesmo sem identidade, mesmo apática dentro dela, em pleno século 21, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, ainda tem, tem lá fora, tem na galeria, tem aqui embaixo, ainda tem um povo que diz: eu quero o céu, meu alvo é o céu, eu quero a presença, eu quero me derramar, eu quero adorar. Se tem este povo aqui nesta noite, eu vou dar a você 30 segundos para levantar a mão e adorar, porque ainda tem, ainda tem. Adore, adore, se tem, adore. Shake, shake. Alamamba da candoregabada xergabaria. Irimidiobasuke badahai. Irimikamandorobashuria. Ayo, esse camandaragacha. Remandorecabadacobadacá. Oh, aleluia. Dá lugar. Rasga o coração. Não fique de cara feia, porque eu vim falar o que Deus mandou. Deus te ama e quer você de volta, para você voltar a ser o que você era. Eu estou sentindo, eu estou arrepiado, Exley, eu estou arrepiado, eu estou com vontade de ir lá embaixo. Você não está adorando, eu estou com vontade de ir aí no meio, adorar. Levanta a mão para adorar. Eu vou dar lugar nesta noite, pastor Marquinhos. Eita, eita, ei. Ainda tem, ainda tem, ainda tem pastores que gostam de fogo, ainda tem pastores que gostam de dar, ainda tem, cadê as irmãs? Cadê as irmãs? Cadê a mocinha? Eita, tô vendo, olha lá, olha lá, olha lá, ainda tem, ainda tem. Eu sou dessa igreja. Eu sou dessa igreja. Segure que eu quero terminar. Segure que eu quero terminar. Não há mais tempo para brincadeira. A volta de Jesus já é um processo em andamento. E eu estou aqui me segurando, pastor. Eu estou me segurando, porque quando Deus falou comigo a respeito disso, eu fiquei em estado de choque. Eu estou me segurando. Porque observe como Jesus trata as igrejas em cada época, até chegar. Lembrando que cada igreja representa um período apocalíptico, começando em Éfeso, terminando em Laodiceia. E vamos observar o tempo do verbo, pastor Maurício, para cada uma delas até chegar em Laodiceia. Antes de ele dizer ao vencedor, ele tem uma censura e uma advertência que ele faz. Olha o que ele diz para a igreja em Éfeso, a do primeiro século. Ele diz assim: lembra, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar.
para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Esmirna, do século 2 e 3. Olha o tempo do verbo. Versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja o tempo do verbo para a igreja do século 4 e 5, Pérgamo. Ele diz assim, versículo 16: arrepende-te, pois, porque senão em breve virei contra eles. Olha o verbo, futuro. Para a igreja do século 6 a 15, Tiatira, olha o tempo do verbo. Ele diz assim: e ferirei de morte os seus filhos. Séculos 16, já no final do século 15, houve uma das pestes mais fatais da humanidade, a peste bubônica. Matou 1/3 da população. Aí ele diz assim: e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Sardes, melhor dizendo, a igreja reformada, século 16 a 18, olha o tempo do verbo, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. A igreja de Filadélfia, século 19 e 20, olha o tempo do verbo. Como guardaste a palavra, versículo 10, da minha paciência, também te guardarei da hora, não é é da hora, da tentação que há de vir sobre vós. Guardarei, futuro. Só que quando ele chega na igreja de Laodiceia, pastor Firmino, pastor Giovanni, o tempo do verbo não é futuro. O tempo do verbo não é virei, entregarei, tomarei, tirarei. O tempo do verbo é: eis que eu estou à porta e bato. 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 Ele dizendo: eu não quero você desse jeito. Eu quero você cheia, transbordando da minha presença. Tem as vaidades, mas seja cheia. Não quer andar conforme os padrões, mas seja cheia. Eu estou à porta e bato. Não há mais tempo para brincar. A volta de Jesus é um processo em andamento. Quer ver? Capítulo 21, está na Bíblia. Você não lê, não posso fazer nada. Do Evangelho de Mateus. Jesus está voltando de Betânia para Jerusalém, e ele vai pelo meio do caminho e vê uma figueira florida. E quem conhece Bíblia e tipologia sabe que a figueira é símbolo de Israel. Jesus vai na figueira cheia de flores, procura fruto, não tem. Jesus diz: nunca mais nasça fruto em ti, e a figueira secou. No ano de 70, Tito, que depois tornou-se imperador, está ali o historiador Maurício, invadiu Jerusalém e destruiu. Queimou templo. Jesus já havia profetizado, a figueira murchou, secou. Israel deixou de ser nação. O êxodo foi tremendo. O exílio, o povo foi embora. Mas no capítulo 24, Jesus vai trazer, João, uma profecia sobre a figueira. Ele diz assim no capítulo 24, versículo 32, observai a figueira. Quando as suas flores brotarem, quando os galhos tiverem sido renovados, o verão está próximo. Aleluia. Aí ele vai dizer lá na frente: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Por isso, pastor Jesualdo, que eu, como amo escatologia, eu digo que a nossa geração é a geração do arrebatamento. E a pergunta que surge é essa:
Se esta é a geração, e Jesus disse não passará ela, quanto tempo dura uma geração? Alguém diz 40 anos? Muito pouco. Moisés disse no Salmo 90, versículo 10, que a vida do homem é até, e o que passa disso é enfado e 80, 70, no máximo 80. Já são 74. Desde estabelecimento de 1948, que Israel voltou a ser nação, se multiplicar e dividir, somar, chega a 74 anos que a figueira brotou. Então é mais de 80. Mas a gente encontra um vislumbre no que Deus diz a Moisés, primeiro a Abraão e depois a Moisés, que a descendência de Abraão seria peregrina até 4 gerações. E na 4ª geração ele tiraria do Egito. Então, se você multiplicar os 400, dividir os 430 anos de cativeiro egípcio e dividir por 4, você vai encontrar 107 anos. Então é a média, 107. Dos que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, mas foi a geração que entrou. Quem entrou? Josué e Calebe. E os outros foram tudo da nova geração. Eu sei que eu vou estar de cabeça branca, velhinho, mas eu vou subir no arrebatamento da igreja. A volta de Jesus é um processo em andamento. Jesus vai voltar. 1948, a figueira voltou a brotar. Com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, Israel voltou a ser nação. E ela voltou, começou a voltar. A figueira já brotou. As flores já começaram a aparecer. É para a igreja andar assim. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ah, pastor, e o Lula? Não estou nem preocupado com o barbudo. Eu estou preocupado em levar a igreja no arrebatamento. Eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar. Aleluia. Aleluia. Quer mais? A parábola de Lucas 10, 25, exclusiva dele. Ele fala do bom samaritano. E ali na parábola do bom samaritano, pastor Oswaldo prega essa mensagem com muita categoria. Ali é uma parábola escatológica. Por quê? Porque na figura do bom samaritano está Jesus. O homem espancado, a igreja. A hospedaria, aqui, a igreja nós. Hospedaria, a igreja, o lugar onde estão os que estavam espancados. E quem é o hospedeiro? O Espírito Santo. Jesus deu a ele o quê? 2 denários, equivalente a um dia de trabalho. Aí Pedro diz assim: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí Jesus disse para o hospedeiro Espírito Santo: cuide dela. Se você gastar além dos 2 dias, quando eu voltar eu pago, eu restituo. Já estamos na hora extra. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Você ainda não percebeu o que está acontecendo no mundo? O que vem acontecendo no mundo, os escatólogos dizem dos sinais que precedem a volta de Jesus. 284, nenhum deles mais falta se cumprir. O único que falta é o céu se abrir e Jesus buscar a sua igreja. Mas eu tenho uma outra boa notícia para vocês. É que do jeito que essa igreja está hoje, Jesus não vai voltar para buscar. Ainda não. Eu ouvi profecias de homens de Deus que pregaram em grandes congressos. E vocês e os senhores também ouviram que antes do arrebatamento haverá um avivamento na face da terra. E não tem como gerar avivamento sem perseguição. Já que o povo não quer se humilhar, já que o povo não quer orar, porque tem oportunidade, está liberado. Você tem liberdade de pregar na praça, de pregar na rua, de pregar no ônibus, é liberado, ninguém quer pregar, ninguém quer orar, vai vir a perseguição.
E na perseguição, a igreja do arrebatamento vai colocar a carinha no chão e vai dizer: Maranata, Maranata, Maranata. Aí o Espírito Santo vai dizer: era isso que eu estava esperando. Aí aquele crente que o diabo dissesse: daí não sobe, vai ser o primeiro, que Jesus vai enchê-lo, vai enchê-lo, vai enchê-lo, vai enchê-lo. Ei, mãe, não se desespere, porque a tua oração vai trazer teu filho para cá. Jesus vai encher, vai encher. Agora eu termino. E eu termino não como eu queria terminar, mas como o Espírito Santo me manda terminar. Look me. Olha para mim que hoje eu estou bonitão de radar essa moda. Deixa mais jovem, nem parece que eu vou para 56. Olha, corpo esbelto desse, tem nem barriga. Só 2 pneus lateral. Olhe para cá. Tem gente que hoje aqui não sentiu nada. Nem um arrepio na espinha. E você sabe por que você não sentiu nada? Porque o Espírito de Deus que falou comigo na oração disse que tem gente aqui hoje, lá fora, na galeria aqui embaixo, que se a trombeta tocar hoje não sobe. Tem gente aí que não tem certeza da salvação para o arrebatamento da igreja. E tem mais. Nós temos no púlpito do Brasil pastores que não creem mais no arrebatamento da igreja. Não prega mais parousia, não prega mais epifaneia, a vinda rápido de Jesus só para a igreja e a visão, Jesus aparecendo para todos. Não prega. Tem gente que está aqui nessa noite que não tem certeza que sobe no arrebatamento da igreja. Não sobe. Mas uma boa notícia para você é que Jesus hoje quer encher tua alma, quer encher tua vida, para que você volte para casa e diga: agora eu tenho certeza que se a trombeta tocar, eu vou subir. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Ó, estou pontual. Vamos ficar de pé, me dá um ré maior aí, maestro. E a banda se forma aí para me ajudar. E eu vou convidar você. Pastor Maurício, eu preguei uma mensagem sobre arrebatamento com o pastor Fabrício Laranja no Santa Lúcia. Era tema de arrebatamento. E preguei uma mensagem como essa. E no meio da mensagem também, quando terminei, o Espírito disse: chame, que tem gente que não vai subir no arrebatamento. Tem gente aí que não sobe no arrebatamento, não tem certeza. E eu falei, eu disse: o Espírito de Deus me disse que tem gente aqui que se a trombeta tocar, não sobe no arrebatamento. E Deus quer restaurar sua vida hoje. Venha. Veio alguém? Agora veio. Não veio um. Eu disse: Jesus, não vou passar vergonha não. Foi o Senhor que falou? Tome providência. Eu disse: não espere eu orar para começar a dar andor em você, para você começar a se sentir mal e vir para frente e não morrer sem salvação. Aí uma das moças, veio para frente e veio me abraçar. Olha por mim, porque eu estou passando mal. Eu digo: Aí pronto, o departamento do tabuleiro, quase todos, e o departamento do Santa Lúcia vieram para frente. Não faz vergonha não. Faz vergonha a trombeta tocar e você ficar. Faz vergonha é quando você olhava para trás, você era aquele crente que amava culto, amava trabalho, amava evangelismo, e hoje para acordar para vir para a escola dominical você nem coragem tem mais.
aí faz vergonha. Mas hoje, Jesus quer mudar o quadro da tua história. Não é avivamento que você quer? O avivador está aqui nessa noite.